Atenção para o top de 3 notícias da semana. Vasco anuncia a contratação do volante Serginho, do Atlético Mineiro, que ano passado foi rebaixado com o Criciúma. Pelo visto, reintegrar quem foi rebaixado com o Vasco em 2013 não basta. A gente precisa de mais rebaixado no elenco. Eurico quer o fim da numeração fixa. Fim dos executivos profissionais, fim da numeração fixa. É bom ver o Vasco se rendendo à modernidade. Após nova consulta, Ponte Preta não libera Bruno Silva para o Vasco. Pois é, se tivesse tentado um jogador do Olaria, não tinham passado por esse constrangimento. Está começando o Sobre Vasco. Fala, torcida vascaína, eu sou Felipe Tiru e esse é o Sobre Vasco, um programa sem dinheiro, sem talento, mas muito esforçado, assim como o Vasco. E no programa de hoje, precisamos falar sobre a pré-temporada do Vasco. Se você decidiu não acompanhar essa pré-temporada do Vasco, primeiro eu quero que você saiba que eu não te condeno. E segundo, eu quero dizer que eu tenho mais notícias. O Vasco fez 3 jogos e perdeu os 3. Na verdade, foi um jogo treino em Pinheiral contra o Volta Redonda, que perdeu por 1-0, e depois mais 2 jogos pelo torneio de Manaus, onde perdeu de 1-0 para o Flamengo e de 2-1 para o São Paulo. Pois é. Mas aqui no Sobre Vasco a gente não se deixa bater e vai analisar esse começo de temporada do Vasco. De maneira geral, dá para dizer que o time está melhor distribuído em campo e também com bem mais entrega do que ano passado. Méritos para o Doriva. Por mais que seja melhor que aquele time preguiçoso e descompromissado do ano passado, não seja lá muita coisa. O problema fica na qualidade técnica dos jogadores mesmo, né? Do talento deles. Você vê que o Doriva quer tentar fazer um jogo mais de valorizar a posse de bola, tentar sair jogando. Mas como fazer isso se os jogadores não conseguem acertar um passe de 2 metros? Se a gente for fazer uma análise por setor do Vasco, eu fico tranquilo com o goleiro e com os zagueiros. O Martin Silva, o Luan e o Rodrigo são, acho que, o ponto forte desse time do Vasco. E até o Douglas Silva, que é reserva, quando entrou no passado me agradou. Aí tá legal. O problema é daí pra frente. Nas laterais, Cristiano e Jean-Patrick não me convenceram. Foram muito fracos no ataque e, pior, deixaram grandes buracos na defesa. Os volantes também não inspiram confiança, ainda mais agora que o Guinha Azul se machucou e deve ficar 45 dias fora. O Lucas, que entrou no lugar dele, foi até agora discreto, para dizer o mínimo. E o Sandro Silva? O que dizer do Sandro Silva? Vamos lembrar um pouquinho a trajetória do craque pelo Vasco. Ele chegou em 2013 com uma moral, tanto que virou titular, começou a fazer um monte de presepada e entregar um monte de gol por achar que é o Zidane. Tanto que em 2004 foi afastado do elenco, ficou treinando em separado o ano todo. Aí agora em 2015, a nova diretoria resolveu dar mais uma chance e reintegrar ele no elenco. Aí o que ele faz no primeiro jogo da temporada? Uma presepada que entregou gol de bandeja para o adversário no jogo contra o Flamengo. Com laterais e volantes assim tão fracos, a nossa zaga acaba ficando exposta. O nosso goleiro fica sendo testado o tempo todo. E aí todo o sistema defensivo fica comprometido. E no ataque a coisa não melhora não. Pelo contrário, o quadrado mágico que o Doriva vem escalando aí é composto pelo maluco Bernardo, o apagado Montoya, o decadente Marcinho e o inexpressivo Rafael Silva. Nenhum desses 4 jogadores apresentou até agora o que a gente espera no jogador de ataque, que é a capacidade de criar seus espaços, de criar jogadas de gol. A melhor jogada ofensiva do Vasco parece ser ficar cavando falta para tentar criar oportunidade de gol nas bolas paradas. E como ninguém no elenco do Vasco está com a pontaria caprichada, o que a gente vê é essa seca de gols aí. A verdade é que todas as apostas que a diretoria fez até agora se revelaram tiros n'água. É cedo para conclusões? Talvez, mas o que a gente está vendo até agora é exatamente o que a gente temia. Os jogadores de time pequeno são inexpressivos e pouco talentosos. Os jogadores reintegrados rapidamente lembraram porque ninguém sentiu falta deles quando eles foram afastados. Se a ideia era dar uma segunda chance para eles se esforçarem e corrigirem seus erros, ninguém ali parece muito disposto a isso.
E os jogadores que a diretoria trouxe para servir de referência sumiram em campo, quando o que a gente esperava era que justamente eles se destacassem. O que fazer agora? Bom, eu já pensaria em mudar quase tudo. Na lateral direita, a gente tem que testar o Maddison, que veio do Bahia e parece ter um pouquinho mais de futebol, pelo menos. Na lateral esquerda, a vaga é do Lohan, que está na seleção sub-20. Mas enquanto ele não volta, quem tem que ser sua chance é o garoto Henrique, que apareceu muito bem em 2013, se machucou e depois nunca mais voltou a ter espaço. No meio, a barração do Sandro Silva tem que ser imediata. Não dá para um time que precisa jogar no limite, como o Vasco, ter um jogador que a qualquer momento pode pôr tudo a perder. Na frente, é preciso dar mais chances para o Marquinhos do Sul e para o Iago. Eu tiraria o Montoya e o Marcinho ou o Bernardo para dar uma chance para os garotos. Ainda tem o Thales, que vai voltar para ser nosso centroavante. Essas mudanças deixariam o time do Vasco com 1000 maravilhas? Provavelmente não, mas são alternativas que eu gostaria de ver o Doriva testando. Bem, amigos, isso era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Essa semana já começa o campeonato estadual, com o Vasco estreando no domingo, dia 1º de fevereiro, às 5 horas da tarde, contra o Cabofriense no Moacirzão. Conseguirá nosso ataque inexpressivo furar a defesa desse time pequeno que costuma vir todo fechadinho lá atrás? A conferir! E semana que vem a gente volta para comentar. Enquanto isso, assine nosso canal, curta nosso vídeo e nos siga no Twitter e no Facebook, que o debate continua por lá. Saudações vascaínas!